Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje nós vamos conversar sobre proteção legal de direitos dos idosos, nos aspectos jurídicos e também medidas de cuidados. Hoje aqui no Entrevistas DPE, nós conversamos com o advogado Dr. Henrique Wagner sobre os direitos das pessoas idosas e as medidas jurídicas para protegê-las. Doutor, seja muito bem-vindo ao Entrevistas DPE. Muito obrigado, Adriana, muito obrigado pelo convite. Desejo uma boa tarde a todos os ouvintes. E eu me sinto honrado em receber esse convite e, de certa forma, estar colaborando com o conhecimento da sociedade. A gente sabe que, como advogado, sobretudo como operador do direito, quando a gente recebe um convite como esse, a gente fala sobre determinado assunto, principalmente quando é um assunto de utilidade pública. De certa forma, a gente leva a luz, a gente leva a vida até aquela pessoa que não tem aquela informação, aquela orientação. Então, eu me sinto muito grato pelo convite de estar falando sobre esse assunto aqui hoje. Com toda certeza. E o prazer é todo nosso em recebê-lo. E a gente está aqui para passar essa boa informação e informar todos os nossos ouvintes. Doutor, para nosso começo de conversa, quais são os principais direitos que as pessoas idosas devem conhecer para garantir a sua proteção legal? Então, existe a Lei 10.741, que é o Estatuto do Idoso, e ela estabelece que idoso é aquela pessoa que possui 60 anos ou mais de idade. Então, ela já delimita ali. E existe uma confusão, porque as pessoas confundem 60 com 65, mas esquece que 65 já está relacionado à aposentadoria e idoso é 60 anos de idade. E dentro do Estatuto do Idoso, ele já traz uma série de proteção, principalmente à integridade física do idoso. Então, por exemplo, lá na parte dos crimes relacionados aos idosos, ele traz uma punição para aquele que abandona o idoso em uma casa de repouso de longa duração, que abandona o idoso em um hospital, e ele recebe ali uma punição, o infrator, né? Ele recebe uma punição ali de 6 meses a 3 anos de reclusão. A lei também, de uma forma a assegurar a assistência material aos idosos, ela prevê que aquele que deixa de prestar assistência quando pode fazer, ele prevê uma punição ali de 6 meses a 1 ano de reclusão e multa. E também, quando aquela pessoa que deveria cuidar do idoso, ela acaba aqui expondo a saúde ou a integridade física dele a risco. Então, ela também prevê uma punição de 6 meses a 1 ano de reclusão. E o direito dos idosos ele não está restrito tão somente ao Estatuto do Idoso. Existem outras legislações que trazem também uma série de direitos. Direito ao atendimento prioritário, direito ao atendimento médico em seu domicílio, dentre uma série de direitos em legislações diferentes. E quais medidas legais podem ser tomadas, né, quando a família se recusa a cuidar de um idoso em casa? Normalmente, quando a família, que é aqueles que são ali os responsáveis direto pelo cuidado do idoso, eles se recusam a cuidar ou de prestar assistência, normalmente isso chega ao conhecimento das autoridades policiais. Ele vai no médico, o idoso ele passa essa informação para o médico ele pode ali, diante desse atendimento, acionar a polícia militar, esse procedimento é levado para a delegacia, inicia ali uma apuração de quem são os responsáveis por esse idoso, quem que deveria cuidar e não está cuidando, e ali passa a ter uma série de responsabilização criminal. Quando a família ela se recusa, quando a família ela não presta assistência, além dessa punição que eles recebem criminalmente, existe ali a possibilidade quando o idoso está sozinho, por exemplo. Então, o Estado ele passa a intervir e ele pode realizar esses cuidados por meio de uma internação. E todos os custos são custeados, né? Esses gastos que ele tem antigamente nós chamávamos de asilo, mas hoje já é utilizado como uma casa de repouso duradouro, né? Então, quando ele é internado nesse estabelecimento,
Então, o Estado é quem arca com todas essas despesas. E aí tem a punição criminal para a família. A gente se depara com várias situações corriqueiras assim no nosso dia a dia. E assim é muito triste ouvir determinadas histórias de famílias relacionadas aos nossos idosos, né? Presenciei-me assim há um tempo atrás com uma situação familiar de uma família grande, onde as pessoas não queriam, todos eram filhos, não queriam cuidar da idosa e, na verdade, só estavam com interesse no pouco que ela ganhava, queria tomar conta do cartão, das coisas, dos bens, do pouquinho que ela tinha e, na verdade, no final das contas, ninguém queria cuidar. Quando esse tipo de coisa acontece, o que a pessoa deve fazer, doutor? Quando acontece esse tipo de situação, como eu havia falado anteriormente, existe ali essa punição, essa responsabilização criminal por essa conduta. Porque quando um filho, quando um irmão, quando um neto, alguém que deveria cuidar, alguém que está próximo, alguém que convive no mesmo ambiente daquele idoso, ele deixa de prestar essa assistência, ele então incorre no crime de abandono do idoso, que é um abandono material. Então, existe ali uma série de responsabilização criminal. Eu havia falado sobre quando você deixa de prestar uma assistência material, você recebe ali uma punição de 6 meses a 1 ano de detenção. Está negligenciando os cuidados com aquele idoso. Mas quando, por exemplo, expõe aquele idoso a risco e existe ali uma lesão corporal em decorrência dessa negligência, então existe ali um aumento de pena para esse responsável, para quem deveria prestar esse tipo de cuidado. E quando nós estamos falando do idoso, nós estamos falando de uma parcela da sociedade que eles são incapazes, na sua grande maioria, de cuidar de si mesmo. Quando nós tratamos de criança, de mulheres e de idosos, nós estamos falando ali de pessoas que não conseguem, na sua maioria das vezes, se defender. Então, o Estado ele tem, em todas as legislações, uma punição maior para quem deixa de prestar uma assistência ou para quem fere os direitos dessas classes da sociedade. E aí, um exemplo existe o Estatuto do Idoso, que prevê uma série de direitos, uma série de proteção para os idosos. Mas, por exemplo, tratando da parte criminal também, eu havia falado que existe uma série de legislações que tratam sobre esse direito dos idosos. Então, quando alguém comete um crime, e esse crime é praticado contra um idoso, sempre vai haver um aumento de pena. Por exemplo, uma lesão corporal praticado contra uma pessoa qualquer, ela tem uma sanção penal, ela tem uma responsabilização criminal. Mas quando essa lesão corporal é praticada contra o idoso, sempre a legislação ela vai trazer um aumento de pena. Quando, por exemplo, existe um crime de roubo contra uma pessoa comum, ela recebe uma punição, mas quando é contra o idoso, existe uma punição maior, justamente por ser indefeso. Exatamente. Como é que o processo de curatela funciona quando o idoso ele não aceita os cuidados necessários, né? Especialmente em caso de doenças mentais, que ocorre muito, né? É muito comum a gente se deparar. Eu, por exemplo, na minha prática, no dia a dia da advocacia, eu já acompanhei situações em que a família quer internar o idoso e que o idoso ele bate os pés, ele teima, ele é resistente porque ele acha que ele é autossuficiente, que ele pode se cuidar, sendo que, na verdade, não pode. Então, quando existe uma resistência do idoso quanto a esses cuidados, aí existe a necessidade de uma intervenção judicial, que é por meio do processo de interdição. Esse processo de interdição, ele pode ser proposto, ele pode ser protocolado por qualquer pessoa, por qualquer ente familiar, e dentro daquele procedimento precisa comprovar que aquele idoso ele não tem condições de responder pelos seus atos da vida civil, e precisa comprovar a incapacidade física. Precisa comprovar por meio de documentos médicos, por meio de laudos, por meio de perícias que pode ser realizada dentro do procedimento, que aquele idoso não tem aquela condição. E aí, o juiz, fazendo ali o papel do Estado, ele vai determinar alguém para ficar como o curador daquele idoso. E aquela pessoa é que vai, vamos se dizer, decidir pelo idoso o que é melhor para ele. Então, o idoso ele já não vai mais ter aquele poder de definição, aquele poder de escolha. Ele já vai passar esse poder para aquele curador, que normalmente
Se é um homem, às vezes é a esposa. Se é uma mulher, às vezes é o marido. Às vezes é um filho, é um neto. É sempre alguém que está próximo ali. E dentro desse procedimento, o juiz ele vai analisar quem é a melhor pessoa para assumir esse encargo de curador. E hoje em dia, nos casos mais comuns que têm aparecido aí, são as doenças mentais como o Alzheimer, né? O Alzheimer está muito presente aí nos idosos, essa doença mental aí degenerativa. E existe alguma diferença entre os tipos de acolhimento para os idosos que não têm familiares disponíveis para cuidar deles? E como é que o direito à moradia, à saúde são garantidos nesses casos, doutor? Existe, quando a família, por exemplo, ela tem condição de custear uma internação, quando existe ali um consentimento do idoso para aquela internação, então a família ela pode buscar de uma casa de internação privada, onde o idoso ele vai ter ali um cuidado todo especial no que diz respeito à sua saúde, no que diz respeito ao atendimento, ao acompanhamento psicológico, que tem toda uma estrutura privada, toda uma estrutura particular. Quando o idoso ele não tem um familiar, quando ele não tem, ali a família não tem condições de custear esse tratamento, aí existe aquelas casas de repouso noturno de longa duração do Estado. E a gente sabe que o poder público, por mais que ele atenda às necessidades básicas, nem sempre é o que a gente espera, né? Às vezes você cria uma expectativa, mas nem sempre tem aquela condição, aquela estrutura que uma casa privada, uma casa particular tem. Então, existe a possibilidade de intervenção, de internação, seja em casas particulares, seja em casas públicas. Entendi. Qual é o papel da Defensoria Pública em garantir os direitos dos idosos quando há violação dos mesmos? A Defensoria Pública ela exerce um papel de fundamental importância não somente para os idosos, mas para toda a sociedade. Então, quando existe ali uma violação a um direito do idoso, existe todo um acompanhamento por meio da Defensoria Pública para que aqueles direitos eles sejam preservados. Ou que quando aquele direito já foi violado, aquelas pessoas sejam responsabilizadas e os danos eles sejam reparados. Então, existe todo um acompanhamento material, um acompanhamento no que diz respeito à saúde, um acompanhamento psicológico que é realizado pela Defensoria Pública, além do atendimento jurídico. E o que pode ser feito juridicamente se o idoso estiver em situação de vulnerabilidade e não tiver acesso aos serviços públicos ou instituições de acolhimento, doutor? É importante ressaltar que todo problema, todo crime praticado contra o idoso, ele é sempre de uma ação penal pública incondicionada. E o que isso significa? É uma palavra extensa, meio difícil de compreensão. Mas significa dizer que a partir do momento em que existe uma violação de direito, em que existe um crime contra determinado idoso, não necessariamente somente aquele idoso precisa buscar os seus direitos, porque na sua grande maioria ele não tem conhecimento, ele não tem condições físicas de buscar os seus direitos. Então, qualquer pessoa, ela pode registrar uma ocorrência, ela pode buscar, ela pode passar essa situação para uma autoridade policial. E a partir de quando o Estado, por meio da autoridade policial, da autoridade judiciária, toma um conhecimento de violação de um direito de idoso, a partir daquele momento ele já passa a receber os encaminhamentos adequados. Seja um atendimento médico, seja um atendimento jurídico, seja um atendimento psicológico, e tudo isso é feito a partir de uma informação prestada por qualquer pessoa, e não necessariamente precisa ser do idoso. Eu, como ser humano, se eu ver uma determinada situação, eu posso estar indo correr atrás de ajuda, né? Perfeitamente, perfeitamente. Existem aí os meios de comunicação, como, por exemplo, o 190. Você aciona a polícia militar, relata uma ocorrência e, a partir dali, as providências já vão ser adotadas a partir daquele momento. E existe também isso, e existe também o Disque Denúncia. A partir de quando você faz uma denúncia, você passa uma informação nesse número, a sua identidade é preservada e as providências são tomadas em relação àquele idoso. Em caso de distratos, abandonos, maltratos,
E a gente pode estar aí fazendo essa denúncia para que esse idoso possa estar recebendo os cuidados devidos, o socorro merecido aí. E o que a legislação brasileira diz sobre o atendimento prioritário aos idosos, né, em órgãos públicos e privados? A legislação, ela é bem clara. Logo no primeiro artigo do Estatuto do Idoso, ele fala assim, é instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurado às pessoas com idade ou superior a 60 anos de idade. E essa legislação, ela trata ali sobre as prioridades que o idoso vai ter. E prioridade no atendimento médico, prioridade em filas, dentre diversos outros direitos que o idoso possui. Então, ele possui essa prioridade resguardada pela legislação. Muito bem. Doutor, nossa conversa muito informativa. O senhor gostaria de deixar aí uma mensagem final para os nossos ouvintes? Sim, quando nós... primeiro, eu fazer uma reflexão. A maioria dos casos, os idosos são pessoas que muitas das vezes possuem muitas lembranças ali com seus netos, com seus filhos. Eu lembro, por exemplo, meu pai, ele já é idoso, não tem esses problemas de saúde, mas já é idoso. Então, eu tenho uma memória que eu guardo com meu pai, que são as primeiras palavras que eu aprendi a ler com ele. Hoje eu tenho 30 anos de idade e eu nunca esqueci o meu pai me dando ali as primeiras lições, aprendendo as primeiras palavras, aprendendo a andar de bicicleta. Então, são memórias que ficaram ao longo da minha vida e eu vou carregar para sempre. E sempre os pais, eles abrem mão, às vezes de comer, às vezes do que tem, às vezes do seu próprio bem-estar para ajudar um filho, para dar o melhor para um filho. É verdade. E à medida que o tempo vai passando, esse papel vai invertendo. Já não são mais os pais que devem cuidar, são os filhos que devem cuidar dos pais. E a gente sabe que o cuidado com o idoso, ele merece uma atenção toda especial, principalmente quando envolve aquele idoso que tem problemas de saúde. Então, eu deixo essa reflexão e o cuidado que a gente deve ter é sempre respeitar os idosos, é sempre procurar entender por que o idoso está tendo aquele tipo de comportamento, aquele tipo de atitude, por que ele está sendo teimoso e às vezes considerar tudo que o idoso já fez pela gente no passado e retribuir com amor, com atenção, com carinho, com respeito, com paciência. Com cuidado. Com cuidado. Eles voltam a ser crianças de novo, né? Sim, sim. Tem essa característica. Volta a ser criança e precisa de um cuidado mais especial. E os filhos já vêm para esse papel de pai, né? De cuidado, de cuidar. Porque amanhã seremos nós que vamos envelhecer e se nós tivermos sorte de envelhecer, né? Chegar até a velhice. Porque muitos param ali pelo meio do caminho. Verdade. Doutor, muito obrigada pela nossa conversa, bastante informativa. Seja sempre bem-vindo aqui no Entrevistas DPE. Muito obrigado, eu agradeço a participação, ao convite e eu espero ter esclarecido aqui a toda a nossa audiência, todo o nosso público sobre alguns direitos dos idosos. Com toda certeza. Muito obrigada. Nós conversamos com o Dr. Henrique Wagner, advogado. Nós falamos sobre a proteção legal e direitos dos idosos, aspectos jurídicos e medidas de cuidado, né, que a gente sempre deve ter com os nossos idosos. Você acompanha os nossos conteúdos pelo YouTube, Deezer e Spotify. E eu sou Adriana Paulino com mais um Entrevistas DPE. Até a próxima. Tchau, tchau.